Olá, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que já estão aí presentes, né? Vamos aguardar assim só alguns minutinhos para outras pessoas conectarem. Nós já estamos todas aqui. Esse é o lançamento do livro Bordando Afetos na Formação Docente, de Luciana Borri, editado pela Andarilha Edições, né? E aí hoje vamos ter formalizando esse lançamento, né? A gente vai conversar com a autora, Luciana Borri, também com a Carla Luísa de Abreu, a Luana Andrade e Ingrid Borba, que são todas colaboradoras desse projeto, né? Dessa pesquisa. Vamos aquecendo aqui, começando. Eu sou Deisiane Barbosa, né? Sou Deisiane Barbosa, sou escritora, artista visual e também coordenadora da Andarilha Edições, né? Foi a editora que produziu, que editou o livro Bordando Afetos na Formação Docente. E quero falar um pouco, apresentar um pouco, né, brevemente, assim, a editora, a proposta da editora. A Andarilha Edições é uma editora que atua aqui desde o Recôncavo da Bahia, que é onde eu estou, na cidade de Conceição da Feira, e é uma editora que trabalha na produção de publicações independentes, né, feitas de maneira artesanal, em pequenas tiragens, livros objetos, livros artísticos, integração de linguagens, né, visualidades e literaturas. Deise, acho que teu microfone está desligado. Tudo bem agora? Sim. Como eu estava falando, a Andarilha Edições tem se voltado a publicações independentes, né, atuando aqui desde o Recôncavo da Bahia. E o convite da Luciana para editar o livro Bordando Afetos na Formação Docente veio através desse contato com o projeto Tramações, né? Eu tenho aqui o projeto Tramações, que é um projeto que já está na sua terceira edição agora, né, iniciando com o lançamento do livro. É um projeto que discute, dentre ali as graduações de artes visuais da Universidade Federal de Pernambuco, discute abordagens sobre gênero, sexualidades, cultura visual, a partir de uma educação das artes e nas artes, né? Então, essa é a grande temática assim, do projeto. E o livro, Bordando Afetos na Formação Docente, eu tenho aqui, vou mostrar um pouco aqui. A proposta do livro é a produção de um e-book, né, o livro em formato digital, mas também haverá essa produção de 30 exemplares artesanais, né? Esse daqui é o primeiro exemplar, assim, na verdade é uma boneca, né? É o primeiro impresso. E aí estamos em processo ainda de organizar algumas coisas, né? O livro também reúne imagens, né? É um livro reúne aqui o ensaio visual do trabalho Bordando Afetos na Formação Docente, né, de Luciana Borri, que é um livro têxtil. Então, o livro objeto em si, ele traz, né, essas visualidades, enfim, processo aí de organização do impresso. Sim, o livro Bordando Afetos na Formação Docente, que no seu formato digital, que já está sendo circulado, está disponível aí para download, né? O link, inclusive, a gente pode deixar aqui disponível também. Ele registra, né, uma pesquisa realizada por Luciana Borri
desde 2014 a 2019, ao longo da formação de 10 estudantes, né, do curso de Artes Visuais, licenciatura da UFPE. Então, reúne pelo menos 18 narrativas aí, permeada por essas visualidades, por essas vivências artístico-pedagógicas, né, reúne memórias, subjetividades, reflexões teóricas, práticas artográficas, né, todas essas narrativas permeadas dessas várias abordagens aí, né. Então, é isso. O livro já está disponível para download, quem tiver interesse pode acessar. E, então, aí agora eu queria abrir, né, a conversa aqui, chamando as convidadas. Gostaria de chamar, primeiramente, a Luciana. Luciana, falar um pouco dela, né, a nossa autora. A Luciana Borri é artista visual, professora e pesquisadora em cultura visual, gênero, sexualidades e formação docente. É coordenadora também do curso de Artes Visuais, né, licenciaturas e bacharelados da Universidade Federal de Pernambuco. E a professora é professora do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais. É também doutora em Arte e Cultura Visual pela UFG, mestre em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul e graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a Luciana também escreveu os livros Tramações, que é um livro de 2018, Cultura Visual, Tramando Gênero e Sexualidades nas Escolas, de 2016, e As Imagens que Invadem as Salas de Aula, 2010. E a Luciana atuou como professora de séries iniciais na educação básica. E aí eu queria cumprimentar a Luciana, né, boa tarde, e convidá-la a falar um pouco, né, desse projeto tão amplo, tão diverso, que é o Tramações, e que está desdobrando, né, em mais um produto, que é o livro Bordando Afetos na Formação Docente, né. Queria que a Luciana começasse assim, comentando como foi, né, reunir essa pesquisa nesse livro, falar um pouco das perspectivas, né, para o andamento agora, o encaminhamento de Tramações na sua terceira edição. Então, palavra. Deisiane, obrigada. A editora Andarilha é uma editora incrível, um processo completamente artesanal da produção do livro, né, e muito compartilhado, inclusive afetivo também, então eu agradeço a Deisiane e todos os responsáveis, né, e hoje eu estou muito contente de estar compartilhando com vocês essa grande conquista, dizer que foi nesse tempo de pandemia, né, e de isolamento social, que o livro, de fato, saiu do forno, né, então foi graças a esse tempo de isolamento, no início do ano, que eu pude, então, concluir a escrita, né, desse livro, e, de fato, é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida desde 2014, com 10 estudantes do curso de licenciatura em Artes Visuais da UFPE. Então, por um bom tempo, no mínimo 4 anos, essas alunas, né, essas estudantes, inclusive 2 delas estão aqui para conversar conosco, a Luana e a Ingrid, tiveram o carinho, né, de compartilhar comigo as suas experiências artístico-pedagógicas e também a consideração de me colocar junto com elas nesse processo de formação docente. A formação de um docente que pensa os processos poéticos e os processos criativos e os processos de pesquisa e de ensino, né? Então, um artógrafo, aquele que está sempre nos aspectos relacionais na produção de conhecimento no campo, nesse caso específico das artes visuais. Então, eu tenho muita alegria hoje de começar a compartilhar isso. O livro ele é completamente disponível, né, nas redes sociais, pode chegar lá e fazer o download, né, baixar o livro. E também quero destacar que no dia de hoje, a gente, e com essa live, né, a gente já está começando o curso de extensão para 70 inscritos, que deve estar aí chegando para nos acompanhar, que já é a nossa primeira etapa, né, desse curso, desse mini curso de formação docente. E com certeza, esse livro ele traz a nossa trajetória nesses 4 anos de formação.
Mas traz muito mais do que isso, porque a nossa trajetória, além de processo de criação e pensar as questões artístico-pedagógicas, focou muito em uma emergência não só a nível macro, social, né, mas uma emergência que nos afeta no cotidiano de quem é professor, não só no ensino superior, mas quem é professor na educação básica, como eu fui por muitos anos. Então, que são as questões específicas de gênero, de sexualidade, e também é um livro que registra como nós, como esse grupo de 10 estudantes e eu, pensamos a formação docente para as questões específicas de gênero e de sexualidades, por meio da educação da cultura visual, por meio das nossas relações com as imagens e das nossas relações com os processos criativos, né, os processos de produção artística. Então, eu realmente estou contente de compartilhar isso e acho que nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, que vão acontecer nas próximas 3 terças-feiras do mês de outubro, a gente vai poder aprofundar cada questão, né, que está ali no livro. Também estou muito contente de ver essas pessoas tão queridas aqui aparecendo, né, nos comentários e tal. Obrigada, gente. Eu estou vendo vocês, estou muito feliz de ver que esse foi um processo, claro, de muito trabalho, né, de muito investimento, e também um processo muito carinhoso. Já faz um tempo que eu me aproprio das práticas têxteis no campo das artes visuais, e o resultado desse processo de pesquisa não poderia ser melhor retratado do que agora a materialização em um livro artesanal, costurado, feito à mão, né, Deisiane? Então, eu estou contente com isso. Deisiane, eu não sei se é possível, eu tenho algumas imagens, assim, só para a gente compartilhar esse início de conversa, né? Sim, super possível. Seria interessante mostrar que é muito, né? Então, eu vou... Muito vasto. Aqui, eu estou com quase certeza que eu estou compartilhando com vocês a minha tela. Se eu não estiver, vocês me dão um grito, tá? Sim, está em processo. Isso, agora. Ótimo. Então, eu trago algumas imagens que são imagens que estão no livro, né? O primeiro conjunto de imagens está relacionado a uma produção poética, um livro têxtil, que nada mais é do que do que o meu processo de criação no desenrolar dessa investigação. Então, é um livro têxtil que contém todas as minhas expectativas em relação a essa pesquisa e tudo aquilo que a gente foi construindo juntas, né? Porque eu considero que esse processo de investigação, as meninas, as 10 estudantes, elas não foram só colaboradoras, elas foram muito mais do que isso, elas ficaram totalmente emaranhadas nesse processo investigativo. Não só emaranhadas, como eu considero, cúmplices nesse processo, né? Então, aqui eu estou apresentando algumas imagens que compõem o meu pensar poético, né, o meu pensar enquanto artista visual nas questões de gênero e de sexualidade. O livro, então, ele é repleto de imagens, porque ao pensar, né, a nossa formação específica para essas questões, a gente não deixou de considerar, e muito pelo contrário, que nós fazemos parte de um curso de graduação em artes visuais. Então, por isso, que o nosso pensar estava tomado o tempo inteiro por uma poesia de vida, né, e pelos aspectos relacionais. Então, o que vocês estão vendo são poéticas realizadas tanto por mim quanto por essas 10 estudantes. E quando Deisiane se refere ao projeto Tramações, é que, de fato, Tramações, ele foi um dos projetos, né, já está na sua 3ª edição agora, nesse exato momento, ele está acontecendo na sua 3ª edição. Então, é um projeto de formação docente para gênero e sexualidade, em que os estudantes, eles são chamados a pensar a sua formação docente, sua formação profissional, e também a protagonizar o processo de criação de imagens ou de artefatos culturais, né, artísticos e culturais. E aqui a gente tem algumas imagens do que aconteceu nesses anos, né, de produção. Na verdade, eu tenho uma extensa gama de imagens e processos para mostrar, mas eu selecionei algumas dessas imagens que são, na realidade, o que vocês vão encontrar na leitura do livro.
Essa imagem aqui, em específico, é da obra da poética Desalinhos, da Ingrid, que está aqui com a gente hoje nessa live. Então, ela depois vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, é uma das poéticas que compõem o livro. E aí, eu vou voltar aqui, parar, já voltei, né? Pronto. Então, Deisiane, eu acho que esses são os meus primeiros apontamentos, né, em relação e trazer, assim, o quanto eu estou contente de estar aqui e concluindo essa etapa, e não só concluindo essa etapa, como já estou desenvolvendo em Tramações na terceira edição, o próximo projeto, né, que está muito específico às questões têxteis e narrativas, né, porque relatos autobiográficos e narrativas pessoais, narrativas de vida, têm sido o foco das investigações que eu desenvolvo, e não só no âmbito da pesquisa, mas no âmbito do ensino também, tem focado nas questões autobiográficas como estratégia de formação docente. Então, são vários pequenos pontos que eu posso trazer aqui para vocês, mas eu acredito que no desenrolar dos nossos encontros, dos nossos próximos encontros, a gente vai desenvolver melhor, vai aprofundar melhor. Sim. Maravilha, maravilha ouvi-la um pouco e ver, né, o tanto de visualidade, como o livro vai se desdobrando, né, as vivências, os registros de vivências que ele traz. Já estou aqui já provocada, né, com algumas coisas que você foi falando, mas estou aqui com minhas provocações anotadas e também falar para as pessoas, né, irem aí mandando suas perguntas, né, possíveis comentários, que já a gente vai abrir para essas intervenções, né. Vou chamar então a Carla Luísa de Abreu, que aí a gente faz esse círculo, conversa um pouco com todas vocês, e aí depois a gente abre para mais perguntas, comentários, enfim. Boa tarde, Carla, bem-vinda. Vou falar um pouco aqui, apresentar a Carla. Carla Luísa de Abreu, né, é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Goiás, licenciada em Artes Visuais pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Ela é mestra em Educação e Artes Visuais, né, e doutora também em Artes Visuais e Educação pela Universidade de Barcelona, né, a Carla num regime de cotutela, dupla certificação, com o programa de pós-graduação Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. E a Carla, ela fez uma importante contribuição no livro, né, que ela apresenta o livro Bordando Afetos na Formação Docente, faz uma belíssima apresentação. Inclusive, eu quero até um trechinho, assim, porque é tão vibrante, né, ela fala: este livro significa uma recusa em esperar momentos melhores para tratar de assuntos delicados. Em tempos de pandemia e necropolíticas, deixar-se envolver pelas tramas, pelos pontos, nós, alinhavos, desalinhos e laços que esta obra apresenta é um gesto político significativo, especialmente as pessoas que não se satisfazem com migalhas de liberdade para pensar as práticas pedagógicas, as pesquisas e as metodologias do processo de ensino e aprendizagem em artes visuais. Então, esse é um trechinho, assim, da apresentação belíssima de Carla e, enfim, te passo a palavra. Gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre essas reverberações dessa obra e, enfim, fique à vontade. Ativa o microfone, Carla, por favor. É a frase do ano, né? O seu microfone está desligado. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Foi um prazer enorme escrever a apresentação desse livro. Eu iniciei essa apresentação falando justamente isso, que há livros que a gente deseja ler antes mesmo que eles existam, né? Antes mesmo de terem sido escritos. O livro da Luciana e das suas 10 colaboradoras é justamente isso, é um livro que eu há muito tempo andava esperando. Luciana, melhor do que qualquer uma de nós, sabe o tanto que é difícil publicações que fazem essa triangulação, né, entre gênero, sexualidade, artes visuais e especialmente a formação
é docente em artes visuais. Então, é um livro que não é só um livro, não. É um livro que ele tem cheiro, ele tem textura, as imagens são muito bem trabalhadas, as imagens desse livro dá vontade de tocar, pensando que ali você vai ter um 3D ali, parece, sabe? Então, assim, de fato, é um livro muito importante para a nossa área, é um livro que, com toda certeza, eu usarei em sala de aula, e para mim é um prazer, de fato, ter escrito, apresentar a apresentação, né? Eu julgo assim que é um abre alas, né, para o que vai vir no interior desse livro. Então, muito obrigada, Luciana, pelo convite, de fato foi um prazer e muito legal esse trabalho. Obrigada, Carla. Eu que agradeço, assim, o teu olhar. Carla é uma pessoa, uma profissional, além de competente, muito afetiva também, muito atenciosa. E eu já tinha dito para ela que a leitura dela seria importante, seria determinante para os encaminhamentos, né, dessa publicação. Então, Carla, eu te agradeço muito e eu reconheço o peso que as tuas considerações têm no campo de formação de professores para questões de gênero e de sexualidade. Eu reconheço, agradeço, e agora eu estou me favorecendo disso. Um grande beijo. Luciana, você não imagina, não, eu acho que você imagina que você tem total consciência sobre a importância do livro nos tempos que nós estamos vivendo. Um tempo seco, um tempo infértil, um tempo de terra árida, né? E esse livro, ele traz uma brisa, né? E é um livro de coragem também, é um livro de coragem porque fala de assuntos que nós estamos, por meios muito silenciosos, né? Mas proibidas de falar. Então, para mim, de fato, realmente é uma alegria ter podido ter o privilégio, né, de ter lido esse livro assim, em primeira mão. Maravilha, agradeço, Carlos, as primeiras palavras. Vamos então, assim, né, dar seguimento. Gostaria de chamar a Luana para falar um pouquinho aqui, que foi uma das pesquisadoras. A Luana é artista visual, é professora da educação básica e mestranda pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFPE, UFPB. Uma colega aí que eu conheço também nos tempos do mestrado, colega de tramações, e a Luana é colaboradora também, né, já das 2 edições de tramações, integra também esse livro, né, suas pesquisas poéticas, e eu queria que Luana comentasse um pouco, né, como que foi a experiência já nessas 2 tramações, como que tem sido, né, desenvolver a tua poética enquanto professora, artista, pesquisadora, né, comentasse um pouco sobre os desdobramentos, né, desse processo, desse trajeto, assim, e tuas expectativas agora, né, para essa 3ª edição também. Oi, Deise, obrigada. Para mim é uma felicidade enorme, assim, estar participando de Tramações 3 e já tendo estado presente nas 2 primeiras edições, né, então eu estou acompanhando desde o início esse projeto e é muito gratificante. Eu estava lendo os comentários aqui que o pessoal tá deixando lá no YouTube, né? E que também é de reconhecimento público, assim, do quão importante tem sido esse projeto, né? Se a gente pensar que é um projeto voltado à formação de professores, né? E como isso é uma ferramenta muito potente agora, né? Como Carla falou e fala na apresentação, para esses tempos áridos, né? Então, eu participei de tramações, eu sou colaboradora, né? Eu sou uma das 10 colaboradoras, no caso, que fazem parte do livro, e também participei do processo de revisão, e foi incrível reler, assim, sobre as minhas próprias experiências lá em 2018, né, 2016, 2018, agora, né, nessa época de pandemia, assim, um certo enclausuramento,
Então, foi uma surpresa, assim, muito gratificante, Lu, ter chegado com esse livro agora, né? Muito, muito reconfortante mesmo. E quando a minha primeira participação em Tramações foi lá em 2016, os registros, né, do meu trabalho, de que trata o livro, são desse momento onde eu estava exatamente no meio da graduação, né? Fiz a licenciatura em artes visuais, e para mim esse assunto, né, essa temática gênero e sexualidade foi algo que veio para mim na licenciatura em artes visuais. Então, é muito importante ressaltar isso, né? Como a gente tá tomando como uma responsabilidade mesmo tratar disso nesse âmbito, né? Do ensino das artes visuais, dessa relação com as imagens, né? Eu acredito que tá aí a importância também de se falar sobre gênero e sexualidades através das artes, né? Através do ensino das artes também. Então, quando eu participei pela primeira vez, em 2016, eu estava em sala de aula, assim, num ambiente não formal de ensino, isso é dito lá no livro, e foi um momento em que eu comecei também nas minhas produções artísticas a abordar esse tema, né, por questões muito particulares, assim. E aí eu comecei a perceber algo que eu destaco, é que nesse momento eu também vi que falar de mim, né? Falar de mim nessas produções, me aproveitar também das vozes de outras mulheres, né? Que era isso que tratava o meu trabalho, era algo muito importante de ser compartilhado, né? Então, a minha obra, assim, nesse momento, se chamava Pequenas Agressões, e foi um momento onde eu conversei com muitas mulheres, assim, não só da minha família, né, entre amigas, mas desconhecidas também, e colhendo esses depoimentos, né, fazendo essa pergunta se elas já tinham sofrido alguma violência por serem mulheres. Eu colhi esses depoimentos, gravava, transcrevia e grifava algumas partes dessas falas onde elas próprias destacavam que sim, sofreram, sentiram alguma violência, mas era algo tão pequeno, assim, tão quase passava despercebido, né? E para mim eu comecei a me interessar muito nesse pequeno, né? Nessa agressão não catalogada, assim, simbólica. E eu comecei a grifar e produzir uns lambe-lambes, e essa foi a minha participação nessa primeira edição de Tramações, compartilhando histórias que não eram minhas e que eram ao mesmo tempo, e que eram histórias de todas nós, né, na verdade. Então, agradeço muito estar aqui hoje, estou muito feliz de estar participando desse lançamento e dessa terceira edição, né? Deise me perguntou das minhas expectativas, e eu tenho muitas expectativas, né? Nesse momento a gente está vivendo um pouco dessa limitação, mas a gente está expandindo muito também, né? A gente está alcançando outros públicos, o que é muito bom, né? Assim, de ter como objetivo essa contaminação no bom sentido, né? Uma boa contaminação nesse processo. Então, obrigada. Obrigada, Luana. Quero chamar agora, então, a Ingrid, né, que é a outra colaboradora do projeto. A Ingrid, que também é artista visual, professora na educação básica e mestranda pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais e da UFPB. E também uma colega dos tempos aí da Tramações 2. E Ingrid, que também colabora na pesquisa, integra o livro, tem um trabalho belíssimo, né, com bordado. Eu queria que Ingrid também comentasse um pouco, né, sobre esse trajeto já das 2 edições, enfim, comentasse um pouco a tua participação, tua colaboração na pesquisa, o que mais te reverbera também, né, enquanto artista, professora, pesquisadora.
Eu queria dizer também, como todo mundo já disse, que é muito bom estar aqui. Eu acho que é um início muito belo, né, para a gente começar esse curso, se conhecer, ver também, rever muita gente querida que andou com a gente nesse caminho de tramações 1, 2 e 3, e nas nossas pesquisas. Eu fiquei muito feliz com o convite de Luciana para ser colaboradora, e a gente vem trabalhando juntas desde 2017. Aliás, desde 2016, nas disciplinas de estágio e metodologia, tudo começou quando eu escrevi um projeto e queria trabalhar com as questões têxteis dentro dos meus projetos na graduação e no estágio. E surgiu logo de cara uma dificuldade que a arte têxtil ela não era muito vista no nosso curso, e que agora a gente está trazendo bastante esses aspectos têxteis para as nossas produções artísticas e para as nossas produções também de pesquisadoras, de professoras. E aí, a partir de narrativas de vida, minha e de outras mulheres, eu escrevi esse projeto que se chama Desalinhos, que é um projeto tanto artístico quanto pedagógico, quanto também um projeto de pesquisa. Eu estava no processo de entrar no PIBIC, que é a Iniciação Científica, a Luciana era minha orientadora, e aí a gente pensou nesse projeto em todos esses aspectos. Ele esteve presente nas minhas vivências como professora, nas minhas vivências como pesquisadora e como artista em tramação, trabalhando essa questão do têxtil e das narrativas. Eu gosto sempre de pensar que esse projeto ele é um desenvolvimento de poética assim, que transborda, né? Tanto de mim quanto para o outro. Muita gente assim, se envolve com as narrativas que eu trago, e ele está bem inserido dentro dessa prática cartográfica do que é ser pesquisador, professor e artista, como o Lu já pontuou. E é um projeto que ele tem muitas questões íntimas e pessoais minhas, nesse sentido mesmo da poética, de produção de si, né? E também eu acredito muito nele como um projeto, pegando a fala de Carla, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de não poder falar, de ser silenciado silenciosamente, e muitas vezes não silenciosamente, dele ser esse projeto que parte de um micropolítico e transborda no macropolítico, né? Nesse lançamento, no curso, nas pessoas que falam comigo. Então, é um projeto que eu tenho muito carinho e fico muito feliz dele estar no livro, de ter questões apontadas por Lu, né? Como Luana falou, a gente relê o que a gente fez e vê por outros olhos, e que eu estou muito feliz de estar aqui, de vocês conhecerem esse projeto e da gente ir se conhecendo na medida que o curso for passando, e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito, muito legal, muito afetiva, muito micro e macro política. Maravilha, agradeço aí a Ingrid também pela sua primeira fala, né? Aí agora que estamos mais aquecidas, apresentadas, eu quero então abrir, né, para dizer aqui às pessoas que estão assistindo que a gente pode agora fazer essa conversa, né? Quem tiver comentários, perguntas, quem já estiver lendo o livro e quiser compartilhar um pouco da experiência, né, de leitura, vou deixar aqui aberta. Mas, enquanto isso, né, para lançar a primeira, enquanto até vejo as perguntas aqui, que algumas pessoas mandaram alguns comentários aqui, eu quero direcionar para a Luciana uma questão aqui, uma provocação, só a respeito da temática, né, do assunto que o livro aborda, né, o projeto Tramações em si. Sabemos o quanto que discussões a respeito de gêneros e sexualidades no ambiente das escolas ainda geram muito incômodo, né? Levanta polêmicas, inclusive têm sido muito atacadas, né? A gente teve a experiência da Tramações 2, por exemplo, porque, de fato, é uma discussão, né, permeada de tabus ainda, muitos tabus, delicado, né, como a Carla colocou. No entanto, é uma discussão necessária, né?
muito necessária, importante, não pode ser simplesmente ignorado, principalmente nesse contexto, né, salas de aula. Lendo o livro, a gente percebe, assim, vários relatos que abordam isso, né? E aí eu gostaria que Luciana e também as demais participantes comentasse, a Luciana em específico, porque foi isso que gerou a pesquisa, né? Que instigou a pesquisa, que ela comentasse um pouco desse incômodo diante desse constante silenciamento, né? E de que modo que isso motivou essa pesquisa, que já são esses anos e acredito que uma trajetória até anterior a estes, né? Registrado no livro. E como você avalia a contribuição da cultura visual associada a essa abordagem, né, de gênero, sexualidades na formação docente, né? Queria que você comentasse um pouco isso. Comento, Deisiane. Eu já começo pelo fim, então. Veja, a contribuição da cultura visual, né, da educação da cultura visual, está muito ligada o entendimento, a compreensão sobre as nossas relações com as imagens. Todo tipo de imagem é artefato visual, artefato cultural, né? Então, entender essas relações nos possibilita caminhar por reflexões críticas em relação às invisibilidades, porque ainda há muitas narrativas que são invisibilizadas socialmente. Por muito tempo, as mulheres na história da arte não eram nem reconhecidas, não eram faladas, e, na verdade, continua-se, né? Ainda se tem a continuidade desse tipo de narrativa, de metanarrativa, em que há uma invisibilização das mulheres na história da arte. Esse é um exemplo. Então, o campo da cultura visual, que é o campo que eu trabalho já há bastante tempo e que me encanta, e que nesse momento ancora os meus estudos, é um campo que vai nos alertar e possibilitar os entendimentos das nossas relações com esse mundo saturado de imagens, mas mesmo sendo saturado de imagens, repleto de imagens, mesmo assim, ainda existem várias invisibilidades. Vamos ver essas invisibilidades. Uma delas são as discussões de gênero e sexualidade nos âmbitos educativos. Então, o meu interesse pelo assunto, por esse assunto específico, ele veio do meu tempo como professora na educação básica. E como professora de crianças, do que se chamava na época séries iniciais do ensino fundamental. Então, eu trabalhei em escolas da rede pública e privada por alguns anos, por 10 anos, e nessas escolas, por mais que não se quisesse falar, por mais que tivesse vários tabus, tanto religiosos, morais e religiosos, mesmo que a gente não quisesse abordar esse assunto, ele entrava em sala de aula. Ele literalmente invadia as minhas práticas em sala de aula, e nesse momento, se tem a opção de fingir que não vê, se tem a opção de abordar mais ou menos sobre esse assunto, também se tem a opção de, poxa, vamos então, já que isso está circundando, né, as práticas, as brincadeiras dos alunos, as discussões dos alunos, já que isso está circundando, vamos então privilegiar isso como um assunto a ser discutido. Então, por mais que se queira omitir ou invisibilizar essas questões dentro de sala de aula, elas estão presentes e elas estarão presentes. Como que elas estão presentes? Quando a gente vê crianças sofrendo bullying, por exemplo, sendo chamadas de palavrões porque não atendem uma heteronormatividade, né? Ou quando lá na adolescência uma menina tem que passar por algumas situações de muita violência porque não se integra em determinado grupo, e isso acaba gerando situações de violência relacionada a gênero, por exemplo, né? Ou quando alguns conteúdos escolares são favorecidos em detrimento de outros conteúdos escolares ou outros assuntos que poderiam ser desenvolvidos em relação com os conhecimentos prévios daqueles estudantes. Então, gênero e sexualidade, claro, eu reconheço como pesquisadora do campo que nos últimos anos, nas últimas décadas, inclusive, há uma expansão de discussões sobre isso, muito claro no âmbito acadêmico, né? Há uma expansão. Eu reconheço isso historicamente, mas eu também vejo a dificuldade e o que ainda falta muito de ser pensado e discutido na formação de professores para esse tipo de embate,
querendo ou não, seja de qualquer tipo de licenciatura, ou qualquer tipo de formação inicial ou formação continuada, quem está em sala de aula, ou quem educa, não só em sala de aula, um mediador cultural dentro de um museu, dentro de uma exposição, vai enfrentar questões específicas de gênero e de sexualidade. E, infelizmente, a gente ainda constata que muitos estudantes se formam como professores dentro da universidade sem nunca ter discutido essas questões em sala de aula, sem nunca ter nem pensado ou lido um artigo ou conversado com alguém sobre essas questões. Então, são múltiplos os exemplos do que me instiga a pensar e a trabalhar sobre isso. Então, lá na educação básica, a gente tem questões muito específicas em sala de aula com os estudantes. Na educação superior são outras questões, mas que também estão ligadas, por exemplo, o uso do nome social na universidade. Não só na universidade, mas é com isso que a gente está trabalhando hoje, né? Diretamente. O feminicídio, a homofobia, tudo que é tipo de fobia, né? Transfobia, qualquer tipo de preconceito, né? E fobia. Então, essas questões, elas batem as portas e por mais que a gente queira esconder ou não vivenciar isso, elas vão bater. De uma hora para outra, quando a gente menos espera, tem lá uma aluna, uma criança que chega chorando porque o coleguinha chamou ela de viado, ou porque ela não... Uma criança, por exemplo, já passei isso na sala de aula, uma criança de 9 anos que não quer mais ir para a escola. Simplesmente não quer mais ir para a escola porque se vê excluída, e não só excluída, como ridicularizada, porque não atende a certos padrões heteronormativos, né? Isso aí com uma criança. Já vivenciei muito situações como essa, lá na educação básica, com os mais jovens, né, com os adolescentes, então nem se fala, isso aí explode, né, dentro de sala de aula, mesmo que a gente não queira, isso aí explode dentro de sala de aula. Os nossos conteúdos a gente não consegue desenvolver sem antes parar e conversar com a turma. Gente, vamos conversar sobre isso aqui. Que história é essa de chegar beijando a menina à força numa festa? Que história é essa? Vamos conversar sobre isso. Isso aí, né? É um assunto que muitos educadores talvez não queiram discutir, mas está ali rolando em sala de aula e a gente não consegue desenvolver outro tipo de conteúdo sem passar por isso, sabe? E lá na educação superior, com certeza, professores precisam estar um pouco melhores preparados. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, com muita sinceridade, que ninguém leia o livro achando que vai encontrar soluções para isso, tá? Ou que ninguém leia o livro achando que vai encontrar algumas receitas de como lidar com essas situações. Isso vocês não vão encontrar nem no meu livro, e eu acho muito difícil encontrar esse tipo de solução registrada por aí. Se alguém já tivesse esse tipo de solução, talvez virasse um fenômeno no campo educacional. Ao mesmo tempo, a gente traz no livro, o livro ele tem muitas questões, exemplos práticos, né, situações do cotidiano, para serem pensadas. E aí, como professora de estágio, de metodologia, né, eu sempre digo que o professor de metodologia é um grande mentiroso, e isso copiando lá, plagiando uma grande professora que eu tive, que foi Sandra Mara Corazza. Por que a gente é um grande mentiroso? Não porque o que a gente ensina não convém, nada disso, mas porque ensinar como fazer, na verdade, vai se tornar uma aprendizagem significativa quando o estudante licenciado está em sala de aula, e aí ele vai poder experimentar processos artísticos e processos pedagógicos para lidar com essas situações. Mas é claro que para isso precisa ter uma preparação prévia, né? Precisa ter alguns certos conhecimentos um pouco básicos até, e uma predisposição a estar aberto a conhecer grupos que até então são invisibilizados ou marginalizados. Tá certo? Então, vamos dizer, não sei se eu te respondi, mas é por aí que o livro está pensado. Maravilha, respondeu muito bem, assim, e provocou aqui alguns comentários, né? Iago Henrique, ele falou, é impossível ir para a escola e não levar nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa identidade. São assuntos que emergem a todo momento e que precisam ser mediados pelos profissionais da escola, que preferencialmente deveriam ter formações específicas sobre isso, né? Então, maravilha. E tem outros comentários aqui que eu vou lendo. Eu queria saber se as outras, né, Carla
A Ingrid e Luana tem também algum comentário sobre essa primeira pergunta? Gostaria de comentar algo, enfim? Ou podemos passar aqui para outras. Carla, ative o microfone, por favor. Desculpem, gente. A gente pensar que, de fato, na escola ou na universidade existe uma certa cultura da assexualidade, né? Onde você não fala com o seu corpo, não fala sobre aquilo que é o seu primeiro cartão de visita, fica algo realmente complicado não discutir sobre esses assuntos dentro desses espaços, principalmente porque fazem parte do nosso cotidiano. Eu acho que esse é um grande mérito desse livro, né? Abordar questões muito íntimas, mas de uma forma muito suave, muito tranquila, né? Desde a minha opinião, é isso. A gente não vai para uma sala de aula sem o nosso corpo. Que massa, Carla, é isso mesmo. É isso mesmo, a gente vai... Toda a subjetividade à tona, né? Vem à tona. E um dos focos, Carla falou isso, eu acho importante trazer, é que todo esse investimento na formação de professores está ligado, né, a trazer as nossas subjetividades e os nossos relatos pessoais como fonte de conhecimento. Né? No campo da formação de professores, geralmente, o que os professores aprendem em sala de aula, na prática, geralmente é desconsiderado na formação de professores. E aí, né, legitimar essas narrativas também a partir de relatos autobiográficos que transbordam para os outros, é um dos objetivos. Excelente. E, Luciana, me permite uma fala breve? A metodologia autobiográfica, ela tem disso, né? Ela nunca é falar de nós mesmas, né? Mas sempre a relação nossa com o outro. E isso você traz lindamente no livro, porque é um livro de 11 vozes, né? Então é você com mais 10 pessoas contando desde as suas próprias experiências livro, justamente essas vias, né? Essa estrada que vai e volta e se cruzam, né? São trabalhos que se cruzam. Maravilha. Estou vendo perguntas aqui, eu estou tentando fazer uma... Tem uma pergunta que fala um pouco sobre essa expressão, né, desse autobiográfico, dessa subjetividade, que aí eu queria somar com um comentário aqui, para a Ingrid e para a Luana, especialmente, né, que eu gostaria de ouvi-las um pouco sobre como ocorreu... Não, é aqui. O livro sublinha, com muita ênfase, o lugar da escuta, o sujeito docente. Né? Em contraponto, também instiga a fala, a expressão de narrativas autobiográficas dessas professoras e professores em processo de formação. E aí a gente sabe o quanto que muitas vezes a própria academia, e não só ela, né, tantas vezes nos impõe esse silenciamento, tantas vezes oprime nossas subjetividades, né, em diversas nuances, assim. Por exemplo, muitas vezes formato muito rígido, né, de certos trabalhos, né, certas produções acadêmicas. A subjetividade está ali muito reprimida muitas vezes, né. Mas gostaria que algumas de vocês, assim, ou as duas, comentassem esse exercício de escuta a partir do assunto gênero e sexualidades nas suas práticas de sala de aula, né? E também como foi que vocês passaram como foi o processo da formação em tramações, né? O que reverbera em vocês essa questão das múltiplas expressividades, né? A partir dessas vertentes do artistar, do pesquisar, né? Do ensinar, né? Queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Eu vou começar comentando e Luana depois complementa, assim.
Eu acho muito interessante perguntar isso a partir de uma fala de Carla, que eu venho pensando muito, com mais consciência agora, nesse processo de mestrado, que trabalhar com narrativa é perceber quais são as imagens de você que parte para o outro. Aquilo que eu falei, quais são essas subjetividades que transbordam. Então, a gente sempre esteve trabalhando com isso a partir das possibilidades artográficas, a partir de vivenciar as nossas biografias. E é interessante perceber como elas se cruzam nas nossas práticas. Eu estava dizendo hoje, antes dessa live, como que a cultura visual, a artografia, ela surge naturalmente, ela dá esse suporte, ela nos ancora. Eu gosto de pensar que ela dá esse suporte mesmo de ancorar quando a gente está nas nossas práticas como professoras e, de repente, surge uma situação dessa, onde um aluno extrapola essa relação que a gente pensa, né, sempre nessa relação do professor ali como o detentor do conhecimento e dos estudantes como aquelas pessoas que vão receber o que a gente tem a dizer quando ele extrapola isso, e extrapola isso também na afetividade. Então, esse curso de tramações, esses cursos que vêm sendo oferecidos desde Tramações 1, eu acho que eles não trazem receitas para como a gente lidar com essa situação, elas vão vir, elas vão ser inesperadas, mas eles fornecem o suporte para a gente entender que a gente não está sozinho, que as nossas imagens, elas transbordam, nossas subjetividades transbordam, né? Elas são nosso cartão de visita, e que eu acho que é dessa maneira que a gente leva nossas experiências, nossos relatos, a gente toma consciência dos nossos relatos e das nossas subjetividades e, digamos assim, traduz isso para as nossas práticas como professoras. Acredito que esse seja um dos caminhos, né? Que são vários. É verdade, Ingrid, concordo contigo. E ouvindo aqui as falas de vocês, e sobretudo quando o Lu falou, né, enfatizou, olha, vocês não vão encontrar aqui, isso não é um manual, né? Isto não é um manual. Vocês não vão encontrar aqui essas respostas, né? Mas o que eu vejo, assim, tendo participado desse processo, é que o livro trazendo esses relatos, né, como Daisy, como é o tema central dessa pergunta de Daisy, Luciana sempre fala dela, inicia os capítulos falando dela mesma, né, e isso dá uma segurança para a gente, assim, e falando, tendo sido aluna de Luciana na licenciatura, um momento que eu identifico como muito importante dessa trajetória da formação dos professores é quando a gente compartilha o que a gente passa dentro da sala de aula, assim. E quando a gente escuta os relatos dos nossos colegas de turma, né? Porque, de fato, em metodologia, a gente vai ter que criar um plano de aula, a gente vai ter que imaginar essas situações, né? Como se elas fossem concretas, quando elas não são ainda, assim, de fato. Mas esse compartilhamento, né, de relatos de sala de aula é, de fato, um artefato, um recurso e tanto, né? Porque muito das coisas que eu pratiquei em sala de aula, depois disso, depois de ter passado pela licenciatura, depois de ter cursado algumas disciplinas com Luciana, que tem muito essa prática de compartilhar as vivências e as experiências dela em sala de aula, muito dessas minhas práticas eu desenvolvia pensando nesses relatos, né? Porque eram relatos de experiências concretas. E sobre essa, especificamente, gênero e sexualidade, assim, eu posso dizer com segurança que eu não me lembro, não me recordo de um momento em que eu estive em sala de aula sem que essas questões me transpassassem, né? Então, acho que o livro é essa oportunidade, não de encontrar respostas, não é isso, mas de se sentir apto a elaborar essas perguntas, né? Porque, às vezes, o tabu é tanto que ele silencia de uma forma que a gente nem sequer elabora as nossas próprias dúvidas, né? Nem reconhece que as tem.
Então, acho que é isso, assim, é isso que eu sinto um pouco com relação a esse compartilhamento de relatos, sabe? A importância que isso tem na formação docente. Maravilha. Eu acho que isso responde um pouco também a pergunta aqui de Brenda Basante. A Brenda fala como que a dificuldade para trazer a sua subjetividade para as visualidades que criou e se superou esse momento, né? E como superou esse momento, acho que elas comentaram um pouco, né, sobre essa questão da subjetividade nas visualidades. Tem uma pergunta aqui muito interessante que fala um pouco, traz aqui o bordado do João Paulo, do João Paulo. A ideia de ter o bordado como técnica para se refletir sobre a formação antecedeu a composição do grupo ou a escolha veio depois? As 10 alunas são da mesma turma? Produziram juntas? A gente acho que é interessante, né? Bordando afetos, a gente falar um pouco dessa história, né? Do bordado. Que coisa boa. João, obrigada pela presença. Brenda também. Não. Tudo em relação ao têxtil veio no caminho, na trajetória, tá? O grupo de 10 estudantes, elas não necessariamente estudaram juntas, algumas sim, algumas se cruzaram em uma ou outra disciplina, né? Algumas se cruzaram lá no projeto Tramações, mas não é um grupo que seguiu juntas, né? Eu comecei com uma estudante, que foi a Ana, que é a primeira que aparece no livro, e aí com ela eu percebi que ela trabalhou com vivência performática, então não tinha nada a ver com texto por enquanto, né, naquele momento, e aí trabalhando com ela, outras pessoas foram se agregando à pesquisa, sabe, foram se agregando outras ideias, então não foi um trabalho com o mesmo grupo desde o início, foi um trabalho de 4 anos, mas esse grupo era um grupo de pessoas interessadas no assunto de formação de gênero e sexualidade. Inclusive, todas se formaram. Na verdade, tem uma que está se formando agora, que ainda não concluiu, mas as outras já se formaram, já estão ou no mestrado ou no campo de trabalho, né? E a questão do têxtil, do bordado, ela foi surgindo no decorrer dessa trajetória, né? Porque de repente a gente viu lá, numa das edições de Tramações, que nós poderíamos desenvolver uma oficina de bordados com um grupo da comunidade quilombola, né, de Conceição das Crioulas. Por que a gente escolheu o bordado? Porque é uma prática de muito conhecimento, é uma prática de muito processo de pensar, né, que processa o pensar. E uma prática comum a muitas pessoas, não só mulheres, mas a muitas pessoas. Então, a gente viu no bordado a chance de chegar a outros grupos, porque embora essa pesquisa tenha acontecido com 10 estudantes, aquela coisa, não ficou na gente só, nas 10 estudantes, né? As nossas propostas sempre foram muito relacionais, então, tudo que a gente fazia tinha uma reverberação a nível maior. Então, imagine que cada uma dessas estudantes, dessas 10 estudantes, foi professor em algum âmbito educativo, e aí tinha mais 30 estudantes. Cada grupo aí, cada ação que a gente propôs, tinha a participação, por exemplo, lá em Conceição das Crioulas, foi mais ou menos em torno de mais 15 mulheres. Então, nós encontramos no bordado uma prática poética que favorecia o aspecto relacional da nossa pesquisa, né, das nossas intenções poéticas. Então foi surgindo e no final fez todo sentido. Por isso o título, né, Bordando Afetos. Não quer dizer que foi tudo feito a partir de experiências têxteis, não quer dizer isso. A gente vai encontrar no livro experiências com instalação, a gente vai encontrar performance, a gente vai encontrar outras pintura, né, desenho, quadrinhos, inclusive, mas o que predominou foram as narrativas a partir do âmbito e da materialidade têxtil. Isso sim, isso foi algo bastante interessante de pensar, porque é uma outra invisibilidade. Se a gente for ver e analisar bem, né, no campo de formação de professores, agora nesse caso, falando especificamente de artes visuais, é uma invisibilidade muito grande falar sobre a produção poética têxtil, né, desconsiderada e muitas vezes nem abordada, né, no curso de formação de professores. Então, acho que eu respondo a pergunta.
Maravilha. As outras pesquisadoras gostariam de... Na verdade, a gente já está aqui, passou muito rápido, assim, mas a gente já está chegando no nosso limite, né? De 1 hora. Mas eu quero deixar, então, aberto para vocês quiserem comentar mais alguns pontos ou já encaminharem as suas considerações finais, né? Para a gente não... Mas tiveram aqui inúmeros comentários elogiando o projeto, né? Indicando, dando sugestões, partilhando indicações. Enfim, eu quero deixar aberto para vocês fazerem essas considerações. Lembrar também que é muito caudaloso, né? Todo o assunto, tudo que o livro aborda, assim, são diversos caminhos. Dá para, né, tratar assim, diversos momentos como esse, que aí tem aí o mini curso agora, né? Mais 3 encontros, pelo menos. O livro, como a Luciana falou, não traz essas respostas prontas, né? Mas é essa grande provocação. E é interessante que as pessoas que estão instigadas nessas discussões aqui, elas leiam o livro e tal. E eu acho que é um espaço, né? Tramações, 3 agora. Será esse espaço para poder seguir ampliando essas partilhas e essas discussões, né? Carla, que retornou agora, a gente está encaminhando aqui para o encerramento e abrindo assim para as considerações finais de vocês, né? Vamos aqui. Reisiane, eu vou concluir então, né, essa minha fala, agradecendo, eu sou muito grata, né? Nossa, tem tanta gente e instituições para agradecer que eu não vou citar ninguém, tá? Mas eu sou muito grata por todo esse processo. E quero enfatizar, né, que a partir das próximas terças-feiras de outubro, esse grupo de inscritos, né, ele vai estar, então, participando dessa formação específica. Claro que é um curso de apenas 20 horas, né, não é um curso longo, é um curso de extensão, é um mini curso, na verdade. Então, nesses próximos 3 encontros com a leitura do livro, a gente vai focar alguns aspectos específicos dessa leitura. E junto com isso, lá em novembro, o grupo proponente de tramações da 3ª edição, que é um outro grupo, um grupo de 18 mulheres, dessa vez foram só mulheres, né? O que não acontece sempre, mas dessa vez, sei lá, por alguma coincidência do destino, são só mulheres, vai lançar, então, a exposição virtual Tramações 3ª edição, que é uma exposição especificamente sobre o mundo têxtil. Então, isso vai acontecer nas redes sociais de Tramações e da Galeria Capibaribe, e da Galeria e do Instituto de Arte Contemporânea. Então, isso vai ser lá em novembro, a gente vai divulgar. Então, tem 2 ações aí muito específicas acontecendo a partir desse nosso lançamento aí desse livro, que com certeza não é só meu. É isso, gente, eu agradeço, viu, todas as participações e esse grupo bonito que está aqui comigo hoje. A Luana, a Ingrid, Carla. Eu queria também concluir, dizer que a gente vai ter alguns encontros, acho que vão ser muito legais, estou com expectativas assim altíssimas, acho que a gente vai descobrir bastante coisa. E só tentando responder, eu acho que foi João Paulo que perguntou, se eu não me engano, eu acredito que o têxtil ele surge muito nesse momento, porque ele tem muito essa relação com o nosso cotidiano, sabe? Então, é essa aproximação mesmo das nossas identidades, das nossas subjetividades e de práticas que são comuns, que são assim simples, mas trazem uma carga e uma potência de vida muito grande. E a gente vai ver mais isso em mais encontros. E é isso, eu estou muito feliz de estar hoje, queria agradecer a todo mundo que assistiu, e é isso. Eu queria agradecer também, meninas, e dizer que, mais uma última vez, ressaltar a importância de tudo isso, da gente estar aqui reunido para falar sobre isso, né? Sobre gênero e sexualidade, porque tangencia questões profundamente humanas, né? E que dizem respeito a todos, assim, todos, sem exceção, né? Quando a gente fala de gênero e de sexualidade, a gente fala de prazer, né? E fala de dor também. E isso é comum a todos, assim, isso em algum momento vai atingir a todos nós. Então, só isso, assim, muito feliz de participar
e muitas expectativas do que vai ser no decorrer desse curso e da exposição, né, nesse formato que é novo para a gente, mas que acredito que vai ser muito bom. Carla, será que a Carla está... Carla, microfone. Acho que Tá atrás, tá cortando, né? Conexão. será que vocês estão me Acho que é a ouvindo? internet. Não, tá falhando muito assim, só uns trechinhos. Tá. Olha, muito Ótimo, obrigada, Carla. meninas. Sucesso. Muito obrigada também. Agradeço, né, a vocês aqui, as pesquisadoras, a autora, o convite para produzir esse livro, assim, muito feliz, muito orgulhosa, assim, de estar com ele circulando virtualmente também, em breve, o livro físico. Agradecer também às pessoas, né, que estiveram assistindo, e, enfim, convidar para manter essa rede, né, para manter essa rede ligada aí, Tramações, em sua terceira edição, e aí mais desdobramentos por vir, né? E é isso, até as próximas. Obrigada, gente. Tchau, um grande beijo. Tchau, tchau.